Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim.
sou Senhor. Declare, eu sou teu. Declare. Eu sou teu e tu és meu. Declare, rendido estou. Declare. Eis-me aqui, rendido estou. Declare. Eu sou teu e tu és Graça e paz, queridos, tudo bem? Que alegria poder estar aqui com vocês para compartilhar a palavra. Eu quero realmente expressar a alegria do meu coração de poder repartir esse tempo com os irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. 1 Pedro 2, do 4 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. À medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular e escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aleluia. Quero repartir com os irmãos esta palavra a partir do versículo 4, que diz assim: à medida que se aproximam dele. Essa expressão, à medida que se aproximam, fala de uma ação contínua, algo que está
acontecendo. E a promessa da palavra é: à medida que vocês se aproximam dele, que é uma pedra viva, alguma coisa está acontecendo com vocês. Então, à medida, ou seja, enquanto se aproximam dele. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que a palavra está falando de uma ação nossa em relação a Deus. Ela está dizendo assim, olha, à medida que vocês se aproximam de Jesus Cristo, a pedra viva, alguma coisa começa a acontecer, ela vai acontecendo quando vocês tomam essa decisão de se aproximar de Deus. A palavra diz em Tiago 4:8 assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Repare mais uma vez que a palavra dá a nós esta responsabilidade de nos aproximarmos de Deus. E quando a palavra está falando de nos aproximarmos, é importantíssimo destacar aqui, irmãos, que a palavra não está falando com aquele que ainda não creu em Cristo, que não aceitou a Cristo. Essa palavra ela foi dirigida à igreja. Era uma carta do apóstolo Pedro para a igreja, ou seja, para pessoas, para irmãos, para cristãos que já conheciam a Deus. Então, de que aproximação o apóstolo está falando? O apóstolo está falando de uma aproximação que vem após a salvação. Por quê? Porque a aproximação da salvação ela é um ato de Deus para nós. Porque nós, por nós mesmos, não temos essa condição de nos aproximarmos de Deus. O homem, por si só, não tem como se salvar, não tem como se libertar. Né? Até usaram um pleonasmo aqui, não tem como ele se libertar a si mesmo. Não existe essa possibilidade. Então o apóstolo ele está falando de uma aproximação para a santificação, para a intimidade. E essa aproximação é uma ação nossa. Claro que capacitada pelo Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo, mas deve ser uma atitude, uma decisão, uma ação nossa em relação a Deus. Então, é isso que a palavra está dizendo. Olha, à medida que no relacionamento de vocês com Deus, vocês vão se aproximando de Deus, à medida que vocês estão se achegando a Deus, à medida que vocês estão caminhando em direção ao relacionamento mais profundo com Deus, alguma coisa está acontecendo. Tiago 4:8 diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, a aproximação de Deus para a intimidade, ela é condicional. E ela é condicional ao quê? À minha atitude em relação a Deus. A aproximação para a intimidade não parte de Deus para mim. A aproximação para a intimidade parte de mim para Deus. Percebe isso? Essa é a aproximação que a palavra está dizendo. Olha, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vocês. Eu quero falar sobre uma lei espiritual que existe, chamada a lei da reciprocidade. Ou seja, olha, se aproximem de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Não se aproximem de Deus, e Ele não se aproximará de vocês. Você repara isso? A parábola do filho pródigo, ela é um exemplo claro disso. A Bíblia diz que depois de ter saído, ido longe, o filho, ele cai em si e diz assim: eu preciso voltar para casa. Quando ele toma essa decisão, eu vou voltar para casa, ele começa a voltar para casa. Quando ele aponta lá no caminho, a palavra diz que, vendo o filho ao longe, o pai corre. O pai sai correndo. Irmãos, para um ancião, um homem de respeito como aquele fazendeiro, não era uma atitude comum correr. Mas a palavra de Deus diz que aquele homem que na parábola representa o próprio Senhor, quando o filho toma a iniciativa de se aproximar dele, a palavra diz que ele sai correndo em direção ao filho. Mas quem primeiro tomou a decisão de voltar para casa, de se encaminhar ao pai, foi o filho. Então, essa é uma aproximação que parte de nós. Tá? Eu quero que fique muito claro isso no seu coração, porque o Senhor está nos chamando para uma intimidade, para uma proximidade. Mas a atitude para isso tem de partir de nós.
porque se não partir de nós, o Senhor vai continuar aonde Ele está. Agora, se nós nos aproximarmos, se nós tomarmos a iniciativa, e eu repito aqui, não é um ato que ele é feito sem o auxílio do Espírito Santo. Claro que não, a palavra diz que Ele é o auxiliador, aquele que está ao lado para auxiliar. Interessante que o próprio Deus precisa nos ajudar para que nós tenhamos intimidade com Ele. Porém, a atitude de querer essa intimidade, de querer algo mais profundo é nossa. Não é algo que Deus fará, Ele vai se aproximar se nós não quisermos. Não. Cheguem-se a Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vocês. Então, irmãos, é isso que Deus está falando. E qual é o ponto que eu quero chegar? É que alguma coisa está acontecendo enquanto eu estou me achegando a Deus. Tem algo que está acontecendo, e é isso que eu quero que fique guardado no teu coração, porque a palavra diz assim, à medida que vocês se aproximam dele, ou seja, tem alguma coisa acontecendo, não é só quando eu chego num grau profundo, porque a impressão que muitas vezes nós temos é que, puxa, eu preciso atingir um nível altíssimo na intimidade com Deus para que alguma coisa aconteça. Não, a palavra diz assim, olha, quando vocês tomam a atitude de começar a se aproximar, à medida que vocês já estão se aproximando dele, já tem algo acontecendo aí. E eu quero encorajar você que está me ouvindo nesta hora, você que está me assistindo nessa hora, eu quero encorajar você a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Sair do nível que você está e ir para um nível mais profundo de intimidade, na oração, na meditação da palavra, no estudo da palavra, na busca do Espírito Santo, porque à medida que você começar, não precisa você estar num nível incrível, fala assim, não, agora eu vou alcançar. Não, irmãos, não precisa esperar por isso. A palavra diz que à medida que eu me disponho a isso e que eu tenho uma atitude, por menor que seja, Deus já começa a se mover na minha direção e as coisas já começam a acontecer aí. Essa aproximação nos leva a fluir naquilo que Deus tem para nós. Observem só os versos 4 e 5. Diz assim, à medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Ou seja, quando eu começo a me mover nisso, a proximidade com Jesus começa a me transformar. Porque ele está dizendo assim, ó, ele é a pedra viva, a pedra que sustenta, a pedra angular, a pedra que dá sustentação a toda a construção que é a casa de Deus, que é a igreja. Mas à medida que eu, em intimidade, em busca, em conhecimento, no desejo de me aproximar, eu me aproximo de Jesus, eu vou sendo transformado à sua própria imagem. Eu também vou me transformando numa pedra viva. Lógico que não numa pedra do tamanho ou na capacidade de sustentação que Cristo. Mas eu também vou me tornando uma pedra viva. Porque eu estou me aproximando dele e eu vou me tornando parecido com ele. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu fico parecido. Quanto mais eu me aproximo. É aquilo que aconteceu com Pedro. Pedro, naquele episódio que ele nega Jesus, a mulher olha assim e diz assim, Paz, eu acho que você já vi você com Jesus. Não viu não. Eu acho que eu vi você com Jesus. Não vi. Ela fala assim, mas você parece muito com ele, até o jeito de você falar parece com ele. É isso que a palavra está dizendo. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, convivemos com ele, nós vamos nos tornando parecidos com ele. Um outro episódio que me lembra isso, a palavra diz ali em Atos, quando os discípulos, eles pregam e curam com autoridade, as pessoas olham assim e falam assim, não, mas pelo que esses homens estão fazendo, parece que eles andaram com Jesus. Por quê? Porque eles estão tão parecidos, porque parece que andaram juntos. Então é disso que a palavra está nos dizendo, de uma caminhada tão próxima, tão junta, tão íntima, que vai nos tornando parecidos com Cristo. Ou seja, não existe, irmão, possibilidade de eu estar vivendo um evangelho verdadeiro, de eu estar vivendo um tempo profundo com Deus, que não transforma a minha vida, que não transforma as minhas atitudes, que não transforma a minha maneira de falar.
palavra mesmo diz, nas cartas de Paulo, ele diz assim: irmãos, aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que era truculento não seja mais truculento. Aquele que gritava com os filhos o dia inteiro não grite mais. É impossível eu me aproximar de Cristo em intimidade e a minha vida não ser transformada. Tem alguma coisa fora do lugar. Se isso, irmãos, se eu não saio da igreja, eu não saio dos trabalhos da igreja e não existe transformação. Eu não sou transformado em casa, eu continuo o mesmo grosseiro em casa, com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais, com as pessoas que trabalham comigo. Não está existindo transformação. Porque a Bíblia diz que à medida que eu me aproximo, sinceramente, em intimidade, quebrantado de Deus, quebrantado, eu me aproximo de Jesus, eu vou ficar parecido com Ele. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz isso: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha o que a palavra está nos dizendo, 2 Coríntios 3,18. Cada vez que eu sou exposto à glória de Deus, eu estou sendo transformado por essa glória. Irmão, não tem como, eu entro diante de Deus em oração, em adoração, quebrantamento, e saio do mesmo jeito. Não existe essa possibilidade. Se eu estou sendo verdadeiro na minha adoração, se eu estou adorando em espírito e em verdade, se eu me achego em oração, em quebrantamento de verdade, eu vou ser transformado. Se a minha busca é, como diz Jeremias 29, 12 e 13, quando vocês me buscarem de todo o coração, eu vou me deixar encontrar. Eu quero ser encontrado por vocês, eu vou estar lá esperando por você. Se você for ao lugar secreto me procurando de todo o coração, eu vou estar lá esperando por você. Aleluia! É o meu desejo encontrar você no lugar secreto. É o meu desejo que você seja transformado à imagem do meu Filho. É o meu desejo. Essa busca é crescente, irmãos. 2 Pedro, vamos abrir aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 4, olha que coisa tremenda. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele fala disso. Olha, irmãos, é necessário que a gente faça isso, que a gente se achegue, porque ele está falando de um pleno conhecimento e de crescimento em Deus, ou seja, algo completo. Esse é o desejo de Deus. A palavra diz no livro de Efésios, o desejo de Deus é que vocês sejam aperfeiçoados à imagem do seu Filho primogênito, Jesus Cristo. Mais uma vez, versículos 5 a 8 de 1 Pedro, vai falar sobre isso, que essa é uma atitude nossa. Olha, diz assim, versículos 5 a 8. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação da casa espiritual. Vamos lá, 8, 9. Não, eu acredito que é o 2 Pedro. Isso, 2 Pedro, versículos 5 a 8. 2 Pedro 2, de 5 a 8. Olha aqui. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, é no 1 Pedro mesmo. Está falando do quê? De uma atitude nossa. Isso, irmãos, deve ser uma atitude nossa em relação ao Senhor. 1 Pedro, isso mesmo, 1 Pedro,
2 Pedro, capítulo 1, a partir dos 5 até o 8. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Presta atenção, empenhe-se, ou seja, o empenho é meu. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e acrescentar à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos no pleno conhecimento. Percebe? Olha, se você já tem a caridade, acrescente isso à piedade. Se você já tem a piedade, acrescente a fraternidade. Se você já tem a fraternidade, acrescente o que mais? A perseverança. Se você já tem a perseverança, acrescente o amor. Ou seja, é um crescimento contínuo no pleno conhecimento, porque esse crescimento é que vai nos tornar produtivos e operantes na salvação que Deus tem para nós. O versículo 10 diz assim: portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição. Ou seja, irmãos, você acha que você já se empenhou no crescimento de Deus, na maturidade? Não, empenhe-se ainda mais. Para quê? Para que nós possamos chegar à plenitude. E aí eu volto em 1 Pedro, capítulo 2, e no versículo 9, que diz assim: porque vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que a palavra de Deus está nos dizendo? Olha, enquanto vocês estão se aproximando dele, na medida que vocês estão se achegando a ele, vocês estão sendo também transformados em pedras vivas, que vão também edificar a outros. Então, enquanto eu me aproximo dele, eu vou sendo transformado, mas também estou sendo usado no propósito para o qual eu fui chamado. Ou seja, muitas pessoas ficam no corpo de Cristo procurando, caçando, falando: eu não sei qual é a minha posição no corpo, eu não sei o que eu tenho que fazer no corpo. Deixa eu te dizer uma coisa, vou te contar um segredo para a gente encerrar essa palavra. Você precisa se aproximar mais de Jesus. Porque a palavra diz assim: à medida que vocês estão se aproximando dele, vocês já estão sendo usados como pedras vivas também para edificar a outros, para cumprir o seu chamado e o seu propósito. Então deixa de ficar caçando em outros lugares. Começa a se aproximar sinceramente de Cristo, do conhecimento de Cristo, na intimidade de Cristo. E vai pedindo, vai para o Espírito Santo te revelar quem é Cristo. E vai se enchendo do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. E à medida que você vai fazendo isso, você já estará sendo usado por Deus no seu propósito e no seu chamado. Porque você é sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E qual o propósito? Você foi chamado para pregar o evangelho daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Então que o Senhor possa abençoar você. Que você possa crescer e continuar crescendo em intimidade, em conhecimento de Deus. Que você não se canse de buscar, porque o Senhor é uma fonte inesgotável. E eu quero falar com você neste momento, que me assistiu, que ouviu esta palavra, mas que está afastado do Senhor. Eu quero dar a você a oportunidade de reconciliar. Assim como eu citei o filho pródigo voltando para casa, o Senhor te chama nesta hora, neste momento, a se reconciliar. Você que quer realmente tomar essa decisão, eu vou pedir a você que tome uma atitude. Não é possível que você levante a sua mão e venha à frente. Se nós estivéssemos presencialmente, você faria isso. Mas como nós não estamos, eu quero que você tome uma atitude assim mesmo. Pegue as suas mãos aí agora e digite no nosso chat: eu estou reconciliando. Fale isso, escreva isso, para que a igreja possa identificar e entrar em contato com você para apoiar você nessa sua decisão. Você que está se reconciliando com Cristo, faça isso agora. Digite aí no nosso chat: eu estou me reconciliando, eu estou voltando, eu quero voltar. E nós vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, nós oramos agora por este irmão, esta irmã que está reconciliando agora, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, nós oramos declarando sobre eles a bênção do Senhor. Declarando sobre eles, ó Deus, a bênção daquele, ó Deus, que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, em nome de Jesus, nós oramos sobre uma transformação de vida agora, neste momento. Tudo aquilo, Senhor, que era derrota, tudo aquilo, Senhor, que era destruição, seja transformado agora. Oh Deus, em renovação de vida, em vida nova, para a glória do Senhor. Escreve, ó Deus, o nome dele e dela no livro da vida do Cordeiro, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por me ouvir, por estar aqui assim, acompanhando este culto. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Amém, irmãos? Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração através dessa palavra. E eu queria agora que você lembrasse aquele momento, o culto de quarta-feira, que nós iniciávamos o nosso corredor, nós fazíamos ali aquela fila, né, aquela corrente de oração. Eu quero convidar agora a estarmos juntos orando. Eu não queria que você deixasse eu orando sozinho, mas que você orasse comigo. E aqui nesse culto de libertação, nós vamos de fato entregar as nossas causas ao Senhor, pedindo para que Ele venha interceder por nós, pelas nossas famílias. Amém? Vamos orar juntos? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Deus. Oramos primeiramente sobre as nossas casas, Deus. A nossa oração é para que o Senhor continue, Pai, a derramar a Tua proteção, que o Senhor continue, Pai, a livrar de todo mal a nossa casa, os nossos familiares, Deus. Nós oramos para que o Senhor, Pai, continue a fortalecer a cada um dos meus irmãos, Pai. Tira, Deus, qualquer preocupação, tira a angústia, Deus. Tira, Pai, qualquer sentimento, Pai, de medo que talvez alcançar o coração dos meus irmãos. Nós oramos para que o Senhor remova, Pai. Que o Senhor, Pai, possa trazer de nós, a cada um de nós, Pai, a esperança, a alegria, Deus. Nós sabemos que tudo que temos enfrentado, Pai, por mais difícil que tenha sido, Pai, mas tem sido, Pai, para fortalecer o Teu povo. Nós sabemos que é no meio da adversidade, Pai, que o Senhor tem moldado o nosso caráter, que o Senhor tem fortalecido a cada um de nós. Por isso a nossa oração é para que o Senhor continue, Pai, a trabalhar, que o Senhor continue, Pai, a lapidar a cada um, Pai. Nós entendemos que o Senhor não tem colocado o Teu povo de castigo em meio a essa pandemia, mas o Senhor tem nos levado a refletir, o Senhor tem nos levado, Pai, a entender aquilo que o Senhor tem preparado a cada um de nós. Por isso nós oramos, Pai, estabeleça os Teus propósitos sobre as nossas vidas, Pai, que cada um dos meus irmãos, Pai, continue e permaneça, Pai, tendo esse tempo contigo, Pai. Permita, Pai, com que cada um, Pai, esteja sensível, Pai, para entender o que o Senhor tem falado nesse tempo, entender o que o Senhor tem esperado, Pai, das nossas vidas, Pai. E que, acima de tudo, Pai, que nenhum dos meus irmãos, Pai, que nenhum de nós venha a esquecer que o Senhor continua conosco, que o Senhor continua cuidando, que o Senhor não tirou os Teus olhos, o Senhor não tirou, Pai querido, as Tuas mãos, Pai, sobre o Teu povo, mas o Senhor permanece conosco, Pai. E a nossa oração é, permaneça, Pai, com cada família, Deus. Não deixa, Pai, o sentimento, Pai, de tristeza tomar o coração de nenhum, mas que cada um esteja firme, Pai, acreditando, Pai, que o dia melhor ele virá, Pai, que ainda, Pai, que nós estejamos, Pai, tristes no momento, mas que o Senhor continuará, Pai, cuidando de cada um. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria lembrar a cada um de vocês a respeito dos nossos avisos, né? Você que ainda não fez, você tem a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Então eu queria que você aproveitasse esse momento, se você ainda não marcou, se você ainda não anotou aí, anota no seu celular, anota na agenda para não esquecer, tá? Que nós temos 2 dias que temos separados para entregar os dízimos e entregar as ofertas. O primeiro é na quarta-feira, das 21 às 22 horas, né? Nós estamos ali juntamente com alguns obreiros para receber o seu dízimo, a sua oferta, orar pela sua vida, né? Termos um tempo de conversa, um tempo de diálogo, né? Então, além da quarta-feira, nesse horário, estamos ali também no sábado, das 13 às 15 horas da tarde. Você tem a liberdade de se deslocar, de estar ali passando esse tempo, né? Alguns minutinhos junto. Se por algum motivo você não pode sair da sua casa, se você não tem essa condição, você tem a liberdade de chamar no número que está aparecendo aí na sua tela. Esse é o número de WhatsApp, tá? Então manda uma mensagem, diz qual é o melhor dia, qual é o melhor horário para que um dos nossos obreiros vá até a tua casa.
né? Nós vamos ali até o seu portão, de máscara, totalmente protegido, para, de fato, não somente receber o seu dízimo, sua oferta, mas para declarar bênçãos sobre a sua vida, né? E eu gostaria de lembrar que é muito importante, irmão, nós continuarmos firmes, nós continuarmos fiéis, né? Porque o Senhor, Ele tem se mostrado fiel conosco. O Senhor tem se mostrado fiel através do cuidado com as nossas casas, do cuidado com as nossas famílias, e a forma que nós expressamos o caráter de Cristo também é através de como nós reagimos também com Deus, né? Nesse momento de honrarmos Ele também nas finanças. E eu quero orar nesse momento pelo seu dízimo, pela sua oferta, e que o Senhor continue a prover sobre a sua casa. Amém? Pai, nós oramos, Deus, por cada um dos nossos irmãos que tem se mantido fiel, Pai, nos dízimos, nas ofertas. Eu oro aqui, Pai, por aquele que talvez não tenha nada hoje, Pai, a entregar, a ofertar a Ti. Eu oro que o Senhor, Pai querido, venha com provisão, que o Senhor venha, Pai, abrir portas, aquele que por algum motivo, Pai, teve seu emprego retirado, Pai, aquele que por algum motivo perdeu o emprego, Pai, aquele que esteja hoje na busca, Pai, de uma oportunidade, Pai, ainda, Pai, que tudo mostre que seja o contrário, que não dá, que não há possibilidade, que não há oportunidade. Nós sabemos que o Senhor foge, Pai, da compreensão humana, Pai, e nós sabemos que o Senhor é um Deus capaz, sim, de abrir portas. Por isso nós oramos para que o Senhor, Pai, venha prover, Pai, na parte financeira, na vida dessa família que está aí nos assistindo. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. E se você ainda não nos acompanha, a gente tem falado isso em todos os cultos, mas eu quero reforçar. Se você não nos acompanha ainda no Instagram, talvez por não ter a sua conta, né? Mas eu tenho certeza que você tem aí acesso ou pelo Facebook, ou no Instagram, ou até aqui mesmo no YouTube. Se você está aqui no YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, aproveite a oportunidade, encerrando aqui esse culto já, clica ali em inscrever-se, né? Ativa aquele sino ele serve para que você seja notificado toda vez que um culto nosso estiver no ar, tá? Então não perca, não deixe de estar aí conosco e nos siga aí nas redes sociais, nós estamos em todas elas como TBC Queralux, tá? É só pesquisar, colocar lá @TBC Queralux e você vai ficar aí por dentro de tudo que nós temos compartilhado, tá? Os nossos devocionais sempre nas segunda, nas quartas e nas sextas-feiras, lá no Instagram e no Facebook, acompanha, tira um período para ser ministrado também, tá? Eu sei que o Senhor continuará falando conosco através da vida de cada um dos nossos irmãos, amém? E eu quero orar por você, nós vamos encerrar esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, e que o Senhor continue a falar conosco, que o Senhor continue falando aí com a tua família também. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade, Deus. Obrigado pelo privilégio, Pai, pois nós entendemos como um privilégio nós estarmos juntos, ainda que das nossas casas, mas nós estarmos juntos, reunidos em um propósito, que é adorar o Teu nome. Que o Senhor dê uma boa semana a cada um dos meus irmãos, Pai, e que eles possam ser, Pai, realmente e abundantemente abençoados, Pai, pela Tua graça derramada sobre cada um deles. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que as infinitas consolações estejam para a Tua igreja, não somente hoje, mas para todo sempre nós declaramos juntos. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A Deus Supremo, Benfeitor, os anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória.
Worthy is the Lamb who was slain.